Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados da Sequoia Logística, referente aos resultados das demonstrações financeiras referentes ao exercício social, findo em 31 de dezembro de 2024. Estão presentes hoje conosco o senhor Alexandre Rodrigues, atual CEO, o senhor Armando Marquesan, antigo CEO, e o senhor Leopoldo Bruggen, CFO e diretor de Relações com Investidores. Informamos que a apresentação está sendo gravada e traduzida simultaneamente. A tradução está disponível clicando no botão Interpretation. Para aqueles ouvindo a teleconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português clicando em Mute Original Audio. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A e digite seu nome, companhia e a sua pergunta. Esclarecemos que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Sequoia, metas operacionais e financeiras, constituem-se em projeções da diretoria da companhia, que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que fatores políticos, macroeconômicos e outros fatores operacionais podem afetar o futuro da companhia e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Para abrir a videoconferência de resultados do quarto trimestre de 2024, passo a palavra ao senhor Leopoldo Bruggen. Por favor, senhor Leopoldo, pode prosseguir. Agradeço a presença de todos e é um prazer apresentar o nosso trabalho de 2024. Inicialmente, eu quero justificar os diversos atrasos e postergações na divulgação do resultado. Como podem observar nas demonstrações financeiras e no release de resultados, temos dois temas que exigiram dos técnicos e dos auditores muito trabalho. O primeiro envolve o parecer do auditor acerca das incertezas quanto ao plano de recuperação e os seus impactos no balanço da companhia. O segundo envolve impairment, ou seja, a baixa dos ágios das aquisições da Sequoia e transportadora americana, tendo em vista as mudanças nas projeções com impacto no fluxo de caixa descontado. No primeiro caso, deixamos registrado em notas explicativas o que consideramos ser os impactos da reestruturação, que serão reconhecidos em 2025, uma vez que o plano foi homologado no início do ano. Já no caso do ágio, nós decidimos por baixar 481 milhões em consenso com os nossos auditores externos. Vamos seguir com a apresentação, passando para as ações executadas em 2024. Iniciamos o ano emitindo debêntures mandatoriamente conversíveis em ações para a migração dos bancos e debenturistas que fizeram parte do acordo global. As debêntures eram mandatoriamente conversíveis até dezembro de 2024, mas acabamos alterando para dezembro de 2025 em troca do waiver para recuperação extrajudicial. De 582 milhões em dívidas, 410 milhões estão sendo convertidas em ações. No início do ano, também adquirimos a Move3, que nos permite executar a reestruturação da Sequoia e capturar diversas sinergias. Foram pagos 50 milhões à vista e os ex-controladores receberão 42,5% das ações da Sequoia. Essas ações ainda não foram emitidas, pois decidimos não seguir com a incorporação da transportadora americana para não perdermos um valor expressivo de prejuízos fiscais. Vamos seguir com outro veículo e devemos concluir essa entrega de ações nos próximos 2 meses. Executamos a revisão e negociamos com dezenas de credores, culminando no plano de recuperação extrajudicial, onde 103 milhões convertem as dívidas em ações e outros 147 milhões começam a receber em 2030. Somente nessas duas opções temos 250 milhões de reais reestruturados. Também pedimos uma transação individual na PGFN para equacionar a dívida tributária, que já atingiu um valor muito alto. Estamos pedindo descontos de juros e multas, além da utilização de prejuízos fiscais. Aguardamos o desfecho da transação,
uma vez que um passo importante era a homologação do plano de recuperação extrajudicial. Aproveitamos para também organizar os passivos fiscais de ICMS em praticamente todos os estados, com maior concentração em risco São Paulo. Já organizamos mais de 136 milhões em débitos, evitando perdas de 20 milhões de reais. Como parte da reorganização operacional, encerramos aproximadamente 100 centros de distribuição, encerrando assim as operações de indoor logística e field service, que são aquele segmento de logística das máquinas de cartões. Também reduzimos a força de trabalho de 4.525 para 2.250 colaboradores ativos. Isso tudo consumiu bastante caixa, mas foram movimentos certos para estancar a sangria de negócios ou de clientes deficitários. Sem acesso a crédito bancário, não podemos mais sustentar operações deficitárias com alavancagem financeira. Além dos êxitos nas reestruturações em curso, temos outros importantes temas e realizações que serão apresentados no próximo slide. Iniciamos a integração do grupo MOVE3 mais a Sequoia a partir do segundo trimestre de 2024. Como em todo o processo de integração, as resistências e barreiras começaram a deixar de existir ao longo do ano, sendo que já entramos em 2025 com uma cultura nova e integrada. O Mega Sorter Daemon iniciou suas operações mais para o final do ano passado, tendo ainda muita capacidade operacional, já que consegue roteirizar até 700 mil pacotes por dia. Hoje não ocupamos mais que 20% do sorter e temos conversas em andamento com diversos players para alugar capacidade de roteirização desse sorter localizado em São Bernardo do Campo. Concluímos a venda com lucro da Logitech Frenet por 35 milhões. Desse total, 27 milhões ingressaram no caixa no final de 2024, momento importante para o pagamento das obrigações salariais de final de ano e também para o pagamento das primeiras parcelas da recuperação extrajudicial. Uma vez que o crédito bancário se tornou escasso devido ao acordo global, onde os bancos foram obrigados a converter as suas dívidas em ações ou receber daqui a 5 anos, começamos a utilizar os recebíveis de clientes AAA, especialmente bancos e clientes de cartões da Flash, para gerar caixa com cessões de recebíveis. Giramos em média 22 milhões por mês, o que não ultrapassa 30% do faturamento mensal. Outra forma de geração de caixa foi a busca por créditos fiscais. Encontramos 27 milhões em créditos que foram compensados dos impostos a pagar, aumentando assim a liquidez da companhia. Passo a palavra para o Alexandre, para ele reforçar o que podemos esperar do ano de 2025, embora já estamos na metade do ano. Obrigado, Léo, e sejam todos muito bem-vindos à nossa conferência. Como apresentado nos slides anteriores, a companhia realizou um movimento estratégico importante para a geração de caixa e redução de estruturas deficitárias. Esse processo, conduzido com rigor, permanece em andamento por meio de novas racionalizações, capturas de sinergia e da consolidação de uma nova cultura voltada à eficiência e eliminação de despesas não essenciais. Entramos em 2025 com praticamente todas as operações deficitárias encerradas, ainda com pequenos ajustes. Hoje, nossa atuação está organizada em 6 principais unidades ou produtos para negócios. Objetos bancários, nosso principal gerador de caixa com base recorrente e sólida, e uma unidade de negócio focada ao B2C, em trajetória de crescimento. Temos aqui 3 produtos que estão consolidados numa nova unidade de negócio focada para o B2B, que resume-se em Expresso, com foco em entregas rápidas e cobertura nacional, operações dedicadas, onde temos alocação de veículos para coleta e entrega com contratos de longo prazo, transporte e transferência de cargas para clientes corporativos. E agora é a nova vertical em tratativa, o Sorter as a Service, baseada na monetização do Mega Sorter por meio de roteirização como serviço para empresas de e-commerce e transportadoras. Como destaquei na última apresentação, estamos implementando uma nova cultura corporativa centrada em 3 pilares fundamentais: a disciplina e a austeridade financeira, crescimento com foco em rentabilidade sustentável e a excelência operacional como base, como alicerce e confiança do nosso cliente. Com essa visão, nós avançamos em algumas práticas, adotando o orçamento base zero, a criação de grupos de compras transversais às unidades de negócio e estruturação de governança para controle de gastos.
Também estabelecemos uma agenda de rituais de performance com acompanhamento rigoroso de indicadores operacionais e financeiros. No próximo slide, vamos detalhar os avanços da renegociação de passivos e na repactuação de dívidas conduzidas pela área financeira e tesouraria. Paralelamente, seguimos buscando parcerias estratégicas para monetizar o Mega Sorter, com o objetivo de gerar receita recorrente por meio de um modelo de aluguel ou leasing vinculado ao volume roteirizado, garantindo previsibilidade e retorno sobre o investimento. Estamos em uma trajetória clara de estabilização dos níveis de serviço e de melhoria progressiva na rentabilidade dos contratos. Essa combinação é fundamental para manter e fortalecer a confiança dos nossos stakeholders. Por fim, eu destaco 3 frentes estratégicas em andamento pela área financeira: a conclusão da transação junto ao PGFN, a negociação das melhores condições para passivos de CMS em diferentes estados e a simplificação da estrutura societária com a incorporação e eliminação de CNPJs inativos ou redundantes. Antes de devolver a palavra ao Léo, eu gostaria de registrar publicamente o meu reconhecimento pelo excelente trabalho que ele vem conduzindo. A sua liderança tem sido decisiva para que alcançássemos os avanços estruturais que estamos apresentando hoje. Na sequência, o Léo detalhará os impactos dessa reestruturação nos resultados de 24, que estão sendo divulgados agora. Obrigado, Alexandre, pelas palavras. Vamos, a partir do slide 10, repassar os diversos efeitos não recorrentes que temos no resultado de 2024. O primeiro e maior é a baixa do ágio das aquisições realizadas ao longo dos anos pelo Grupo Sequoia. Os principais ágios que estamos baixando são os das aquisições da Primor e da Prime, que estavam registrados na transportadora americana. Devido às mudanças no cenário e perspectivas de crescimento a partir da escassez de crédito e da reestruturação financeira, o valor presente dos fluxos de caixa futuro não superam os valores dos ativos. Sendo assim, contratamos uma consultoria externa que realizou as projeções e concluiu pela necessidade de impairment. Tal conclusão foi compartilhada com o nosso auditor, que validou as projeções. O segundo ajuste foi o aumento das provisões para contingências, sendo 100 milhões em tributárias, que refere-se a multas, juros de tributos que aguardam uma transação na PGFN ou até mesmo um parcelamento ordinário, 20 milhões de aumento nas contingências trabalhistas e outros 36 milhões em contingências cíveis. Para as trabalhistas, nós realizamos um inventário individual de cada processo existente no grupo MOV3 Sequoia e estamos seguros quanto ao valor agora provisionado. Reconhecemos 114 milhões de passivos em conexão com o plano de recuperação extrajudicial. Esse passivo é o aumento no primeiro momento do contas a pagar, devido à inclusão de todas as disputas, multas e etc. no crédito do plano, enquanto num segundo momento, que no caso vai ocorrer agora em 2025, teremos os ganhos provenientes da homologação do plano. Também teremos o benefício da conversão em capital social e do alongamento dos prazos e descontos de 50% a 70%, a depender das opções do plano. Consolidamos as carteiras do grupo MOV3 Sequoia e criamos uma equipe para fazer o faturamento e a gestão da carteira. Durante essa migração e organização, identificamos 59 milhões de reais de recebíveis com baixa probabilidade de recebimento. Por prudência, decidimos pela baixa desse contas a receber. O resultado de 2024 também inclui 52 milhões de rescisões. Reduzimos a força de trabalho praticamente pela metade. Junto com essas rescisões, temos a desmobilização de 100 centros de distribuição. A companhia hoje opera basicamente com 5 centros de distribuição. Também tivemos impactos positivos. O resultado foi afetado em 24 milhões de créditos tributários levantados e compensados e outros 21 milhões de reais no lucro pela venda da Frenet. Embora tenha sido registrado 27 milhões de ingresso no caixa à vista e 8 milhões que serão liberados na medida que certos riscos vão prescrevendo. Uma vez explicados os impactos, podemos agora interpretar melhor o resultado de 2024 no slide seguinte. A receita líquida aumentou 25% entre 2023 e 2024 e 56% entre os trimestres dos 2 anos. Esse aumento decorre da aquisição da MOV3.
e principalmente da Flash, empresa de cartões, que representa hoje 60% da receita anual do grupo. Com esse aumento de receita e cortes de custos, a companhia conseguiu reverter a margem bruta de negativa para positiva em 40 milhões de reais. Se considerássemos a reversão do leasing, da desmobilização dos CDs, teríamos mais 60 milhões em margem bruta positiva. Registramos a reversão do leasing dos CDs como uma despesa abaixo da linha do lucro bruto ajustado por uma questão de tratamento do IFRS 16. Vale destacar que uma parte da despesa financeira não terá efeito caixa, pois a dívida será convertida em ações. A despesa financeira representa a atualização da PU, preço unitário, da debênture até a data de conversão. Por fim, após vários ajustes lançados no resultado de 2024, temos um prejuízo contábil superior a 1 bilhão. Aproximadamente metade disso decorre da baixa do ágio, mas temos um EBITDA ajustado positivo. A companhia conseguiu reverter o EBITDA ajustado de negativo para 100 milhões positivo. Passando para o próximo slide, vamos apresentar o endividamento bancário do Grupo Move3 Sequoia. O grupo encerrou o ano com 361 milhões de dívidas não conversíveis em ações. Desse total, 181 milhões foram repactuados e vencem a partir de 2029. Dos 180 milhões restantes, 110 milhões foram adquiridas junto com a Move3 e não fizeram parte de nenhuma repactuação até o momento. A repactuação dessa dívida é mais desafiadora, uma vez que os ex-acionistas concederam avais ou fianças aos bancos. 44 milhões de debêntures são com acionistas de referência e 36 milhões são empréstimos com vencimentos no curto prazo, ou seja, nos próximos 12 meses. Nas demonstrações financeiras auditadas, as debêntures mandatoriamente conversíveis permanecem registradas como empréstimos e financiamentos até a sua conversão, quando são então incorporadas ao capital social, patrimônio líquido da companhia. Não estamos trazendo aqui esses números por não produzirem efeito sobre o caixa da companhia, uma vez que elas são mandatoriamente conversíveis em ações. Passando agora para o plano de recuperação extrajudicial. Pode passar para o próximo slide. Como tem sido divulgado, homologamos em março o plano de reestruturação de 328 milhões de reais. 103 milhões foram convertidos em ações no início desse mês. 147 milhões serão pagos entre 2030 e 2032. O saldo remanescente já está sendo pago, já tendo sido quitado 23 milhões, faltando aproximadamente 14 milhões a serem pagos parceladamente nos próximos 11 meses. Sendo assim, consideramos que o plano foi um sucesso e produziu os efeitos esperados. Por fim, vamos repassar rapidamente as frentes de trabalho da governança tributária. No slide 17, abrimos a explicação do que está sendo solicitado à PGFN. Estamos direcionando passivos com perdas certas, mas também passivos ainda em discussão, totalizando ao todo 512 milhões de reais. Como existe mais de 199 milhões em prejuízos fiscais na Sequoia e na transportadora americana, que inclusive evitamos ser incorporada para entregar as ações aos ex-controladores da Move3, a solicitação é que, após o desconto dos juros e multas, seja permitido quitação com prejuízos fiscais e o parcelamento do saldo final remanescente. Temos mantido contatos com os procuradores e esperamos algum desfecho no curto prazo. No slide 18, apresentamos o esforço que vem sendo executado para regularizar os débitos em aberto de ICMS em diversos estados. Pedimos parcelamentos, transações e até condições para empresas em reestruturação. Já economizamos 20 milhões e estamos administrando 136 milhões em débitos. Esses valores podem reduzir na medida que os estados lançam projetos de transações tributárias para regularização fiscal ou até mesmo para arrecadação.
Por último, apresentamos a composição dos créditos fiscais que foram levantados para geração de liquidez: 20 milhões de tributos federais e outros 4 milhões de previdenciários. Por fim, eu quero agradecer às equipes internas envolvidas em tantas frentes de trabalho ao longo de 2024. Foram dias, semanas e meses intensos, mas que permitiram chegarmos juntos e mais resilientes ao ano de 2025. Eu espero que dias melhores virão. Passo a palavra de volta ao moderador. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, clique no ícone Q&A e digite seu nome, companhia e a sua pergunta. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Mais uma vez, para fazer perguntas, clique no ícone Q&A e digite seu nome, companhia e a sua pergunta. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Lembrando que para fazer perguntas, por favor, utilize o ícone de Q&A e digite seu nome, companhia e a sua pergunta. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Mais uma vez, para fazer perguntas, clique no ícone Q&A e digite seu nome, companhia e a sua pergunta. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas.
Mais uma vez, para fazer perguntas, utilize o ícone de Q&A e faça a sua pergunta. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Lembrando que para fazer perguntas, clique no ícone Q&A e digite seu nome, companhia e a sua pergunta. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do senhor Leandro Tadeu. E ele pergunta: quando ocorrerá a divulgação do primeiro trimestre de 2025? Além da pergunta do Leandro Tadeu, nós temos vários outros investidores que fizeram a mesma pergunta. Leandro Facchini, por exemplo, é outro que eu estou vendo aqui que fez a mesma pergunta. Alexandre também fez a mesma pergunta. Nós temos agora a troca do auditor independente, até devido ao prazo máximo de 5 anos. Então, a EY encerrou a auditoria do final do ano de 2024 e nós já divulgamos a contratação da BDO para 2025. O primeiro passo é a BDO ter acesso aos papéis de trabalho da EY. Como a auditoria encerrou ontem, eles devem ter acesso aos papéis de trabalho nos próximos dias, fazem revisão dos papéis de trabalho do antigo auditor e iniciam a revisão limitada do primeiro TRI. Eu acredito que com revisão de papéis de trabalho e também o início da revisão do trimestre, a gente deve ter a revisão pronta em 30 dias. Essa é a minha estimativa. Quanto ao parecer do auditor, eu vi que também temos algumas perguntas aqui no chat. A EY se absteve de opinar em relação aos efeitos práticos da recuperação extrajudicial e da reestruturação. Nós divulgamos em nosso explicativo os efeitos. Nós temos as projeções e os resultados já de parte de 2025, e essa discussão ela volta à mesa agora com o novo auditor, no caso a BDO. Então, acho que temos que aguardar. Vamos trabalhar e endereçar o assunto com o novo auditor. E tendo em vista que a recuperação já foi homologada e uma parte substancial foi paga, como eu demonstrei na apresentação, eu também acredito que esse é um assunto que está sendo bem conduzido e bem tratado pela companhia, e acredito que essa abstenção pode vir a ser revertida, dado aí tudo que foi executado e vem sendo executado pela empresa. Então, só resumindo aqui, que minha resposta acabou ficando longa, vai. 30 dias, mais ou menos, para divulgação, e com a abstenção de opinião, vamos agora iniciar a discussão dessa abstenção com o novo auditor.
Lembrando que para fazer perguntas, clique no ícone Q&A e digite seu nome, companhia e a sua pergunta. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. A próxima pergunta vem do senhor Alan de Jesus. E ele diz: após a normalização financeira, a companhia pretende expandir para novos modais de transporte, aéreo, ferrovia e aquaviário? Obrigado pela pergunta, Alan. Alexandre Rodrigues aqui falando. Eu acho que é importante a gente reforçar, né, que a gente está tentando crescer de forma rentável e sustentável, né, para não fazer alguma coisa acelerada sem a devida governança, né? Mas a resposta é sim. É o primeiro modal que a gente está tentando, né, desenvolver e trabalhar, e com alguns clientes já em tratativas, como eu expliquei no speech, um serviço novo no mercado, né, que só a gente detém, em princípio, essa venda empacotada do software as a service, né? Então, é um modelo novo no mercado e importante aí para maximizar a operação do nosso software, né, que hoje tem overcapacity. E nos modais ali que, né, a gente está conversando, no aéreo, a gente já tem, né, através da modalidade da BU de expresso rodoviário, né, a gente faz o aéreo rodoviário, então operamos já no modelo de aéreo. A ferroviária e a aquaviária ainda não é algo que está no nosso roadmap, tá? Então, nós estamos muito mais buscando entrar em novos segmentos, né, de serviço, de indústria farmacêutica, por exemplo, né, e ampliar nos eletrônicos, que são serviços mais estáveis, duradouros e de maior rentabilidade. Mais uma vez, para fazer perguntas, utilize o ícone de Q&A informando seu nome, sua companhia e a sua pergunta. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Mais uma vez, para fazer perguntas, utilize o ícone de Q&A. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. A próxima pergunta vem do senhor Hélio Alves, e ele diz: há previsão de alterar a auditoria após a abstenção da EY? Se não, por que mantê-la mesmo sem parecer? Hélio, obrigado pela pergunta. Existe o parecer, o auditor ele deu um parecer, ele se absteve de opinar em relação aos impactos da recuperação extrajudicial e da reestruturação. Mas em relação ao restante, como eu coloquei, todos os ajustes que nós fizemos, ágil e etc., opinião existe. Então, não é como se o auditor não tivesse feito o trabalho dele e não tivesse emitido uma opinião. Em relação à troca do auditor, também comentei que nós vamos trocar a UI pela BDO. Porém, isso não guarda correlação com o trabalho que foi executado, e sim com o prazo de 5 anos, onde a empresa de capital aberto listada no novo mercado é obrigado a substituir o auditor externo após o prazo de 5 anos. Então, a substituição da auditoria
está ocorrendo em função do prazo de 5 anos, não guarda correlação com o parecer do auditor, até mesmo porque nós já anunciamos a troca do auditor antes mesmo da emissão do parecer e deixamos claro na comunicação que nós fizemos para a CVM que a troca do auditor era em função do prazo de 5 anos. Então, respondendo a sua pergunta, estamos sim trocando o auditor e o trabalho da UAI foi executado, foi entregue e é isso. Mais uma vez, para fazer perguntas, utilize o ícone de Q&A informando seu nome, sua companhia e a sua pergunta. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. A próxima pergunta vem novamente do Sr. Hélio Alves. Ele diz: o segmento de cartões é hoje o core business? Qual o risco de concentração em poucos clientes nesse setor? Hélio, obrigado pela pergunta. Alexandre Rodrigues aqui falando. Eu acho que a gente pode separar, né? O cartão ele não é o core business da empresa, né? Ele se tornou hoje a maior receita, né? E a maior geração de caixa em função da decisão estratégica que nós tomamos em limpar, né, os produtos e segmentos, né, IBUs que vieram da Sequoia com resultados abaixo do esperado. Então, assim, nós não estamos somente com o foco em cartões, né? A empresa está se reestruturando para que as novas BUs voltem a crescer com rentabilidade. E falando sobre o risco, né, da concentração no cartões em poucos clientes, a gente não tem uma concentração em poucos clientes, não. Nós estamos concentrados em todo o segmento, todo o setor e todos os bancos, né, e operadoras de máquinas e cartões do Brasil, exceto nos bancos públicos, né, pelos contratos que possuem junto ao Correio. E a gente também está tentando diversificar novos produtos no setor bancário, além da entrega de cartões de crédito e de talões de cheque, mas entrando também na logística intrabancária. Tá? Então, são discussões que nós estamos tendo dentro de casa com alguns clientes para ofertar um serviço de operador logístico completo para eles, né? Seja abastecimento de loja, materiais de marketing, campanha, né? Então, tudo isso está no nosso pipeline, ok? E nós temos mais de 100 CNPJs na carteira de clientes de cartões. Obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, por favor, utilize o ícone de Q&A, informando o nome, companhia e a sua pergunta. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Próxima pergunta vem do senhor Leandro Facchini. Ele diz: vemos o governo sempre querendo aumentar impostos. Então, fazer uma renegociação representa aumentar a arrecadação? Por que a demora tão grande para um acordo com a PGFN? Já tem um ano essa negociação. Leandro, obrigado pela pergunta. A negociação com a PGFN ela é um rito bilateral. Então, existe empresa de um lado da mesa, a PGFN do outro lado da mesa, e durante o período de negociação, nós tivemos a recuperação extrajudicial, o que trouxe um novo tempero para a negociação que estava em curso. E, embora o pedido de recuperação extrajudicial tenha ocorrido em 2024, a sua homologação só ocorreu agora, no início de 2025. Então, embora nós tínhamos um plano, tínhamos um pedido, um pleito de recuperação, nós temos, de fato, uma recuperação quando da homologação. Então, tivemos um período aí, porque
posso chamar um período meio que de silêncio entre as duas partes, aguardando a homologação. Uma vez homologado, as conversas retomaram. Eu acredito que a partir de agora a gente tenha aí uma tratativa mais acelerada. Mas o que aconteceu foi isso. Acabou demorando mais do que imaginávamos por conta do fato novo, que foi a recuperação extrajudicial, e também aguardando a homologação da recuperação extrajudicial. Mais uma vez, para fazer perguntas, utilize o ícone de Q&A, informando seu nome, sua companhia e a sua pergunta. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Passamos ao Sr. Leopoldo para que faça as considerações finais da companhia. Obrigado a todos. Eu espero que a leitura das demonstrações financeiras em conexão com o release e também com essa apresentação permita ao leitor entender as nuances dos impactos da reestruturação e saber separar o que é recorrente daquilo que foi pontual. Vamos agora nos reunir com o novo auditor, a BDO, definir o cronograma de divulgação e vamos, obviamente, colocar isso no nosso site e encaminhar isso para os senhores com a maior brevidade possível. Agradeço a compreensão de todos e tenham todos um bom dia. A teleconferência de resultados da Sequoia está encerrada. Em caso de dúvidas, enviar a sua pergunta para o time de relações com investidores através do e-mail ri@sequoialog.com.br. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.